Eu já vi que o senhor pretende quebrar isso aí, até porque tem também muita gente migrando para o centro. Aqui o Eduardo Leite tentou fazer dessa prática um entendimento nacional, que fosse entendido nacional como um homem de centro e que poderia resolver as questões brasileiras. O centro até agora não vingou, nem em eleições passadas, nem agora. Como é que o senhor pretende resolver se de um lado, na direita, se considera o Flávio, do outro lado, à esquerda, se considera o Lula? Como é que o senhor vai se posicionar no meio dessas duas correntes? Primeiro, com uma leitura muito diferente dessa ideia do centro. Eu não acho que o Lula e o Bolsonaro no poder são tão diferentes entre si. Na verdade, as forças políticas do Brasil empurram todos eles para o centro. O Lula tem um governo de centro-esquerda e o Jair teve um governo de centro-direita, com os mesmos homens do Centrão participando do governo deles, com políticas, inclusive áreas econômicas. O Centrão sempre foi o definidor. Exato. E se eu falar em área econômica, o governo do PT é um governo um pouco mais gastão, mas com algumas premissas que são similares ao do Bolsonaro, que também foi gastão, estourou o teto e tudo mais. Combate ao crime organizado. E veja só o que eu vou falar aqui que vai chocar. O governo do PT, por conta da pressão do Congresso, passou mais leis de combate ao crime do que o governo Bolsonaro. Passou no governo do PT. Então, quando eu olho direitinho, eu não acho que eles tão diferentes na execução. Porém, o eleitor é diferente. O eleitor que vota na direita é um eleitor que tem um sistema de valores mais compreensivo e, acima de tudo, é um eleitor que é ativo economicamente. O eleitor que vota na esquerda é um eleitor, em geral, inativo economicamente, que são as pessoas humildes que vivem de assistencialismo. Então, você tem uma diferença muito grande no eleitor, mas muito pequena na gestão. O que eu preciso ser? Eu preciso ser uma pessoa que, do ponto de vista da gestão e das propostas, eu seja radicalmente mais forte do que eles. Então, quando eu falo, os extremos, eu não acho que os extremos estão lá no centro. Eu que sou o radical. Mas não o radical que eu tô falando besteira. Eu tô radical que, as mudanças que a gente precisa fazer são muito profundas. A lei brasileira de execuções penais, a progressão de pena tem que acabar. Nós temos que mexer em toda a legislação nossa que compreende a questão fiscal, os gastos absurdos que o governo tem. Nós temos que olhar para o Pacto Federativo. Vou dar um exemplo do Rio Grande do Sul. Vive quebrado aqui. Está sempre uma quebradeira, está sempre devendo para o governo federal. Dito isso, o Rio Grande do Sul é expropriado na parte de impostos pelo governo federal. Eu estava no Maranhão, o Maranhão manda uma merreca, 6 bilhões em arrecadação, recebe mais de 20 bilhões. Aqui manda, não sei se é 50 e poucos bilhões e recebe 13. É isso aí. É uma merreca. E aí fica tudo quebrado, fica endividado. Então, nós precisamos endereçar isso. Eu juro, uma coisa que eu fiz, que pode soar maluco, eu fui lá no Maranhão falar isso para os maranhenses. Falei, o dinheiro que está sendo roubado pelos políticos daqui, sequer é da população daqui. O dinheiro é da população lá de São Paulo, da população do Rio, da população de Minas, da população do Rio Grande do Sul. O Pacto Federativo está roubando as pessoas. E eu estou falando isso de maneira clara, e sabe o que acontece quando você é claro e radical, aqui estou botando entre aspas, as pessoas te ouvem, as pessoas concordam com você, porque você não está tratando o eleitor como um idiota. Eu fui no Nordeste, eu não tratei o eleitor como idiota. Eu falei vou mexer no Bolsa Família sim, porque eu acho injusto que uma pessoa esteja ralando aqui, numa cidade do interior do Ceará, enquanto outra está recebendo Bolsa Família. E sabe o que acontecia? As pessoas que trabalhavam naquela cidade do Ceará, você tá certo, homem. Homem, você tá certo, tá falando verdade, não aguento mais trabalhar por 2.